Ok. Ok. Uhum. Boa tarde a todos. Vocês me escutam perfeitamente? Podemos prosseguir? Yeah. Do you hear him well, Bruce? Can we go on? Yes. Ok? Yes. Ok. Okay, good. Bem, caros ouvintes, hoje nós vamos conversar com o Temporão, nosso ex-ministro da Saúde, né? Depois ele se apresenta, nem precisa se apresentar, todos nós os conhecemos. João Luiz, que é um dos integrantes do Observatório das Adições, ele que faz sempre a tradução de quando o Bruce vai falar, ou dos textos do Bruce, ou também do Dan, um parceiro nosso também, canadense, amigo do Bruce. Bruce Alexander, imagino que todos vocês devem conhecer. Ele é o mentor, autor e etc. do Parque dos Ratos, e depois desenvolveu uma série de trabalhos, iniciando esses trabalhos com usuários, pessoas que também usam drogas, mas atualmente concentrado na questão da adição. Esse é o tema central hoje do Bruce. Nós aqui, o Observatório da Adição, ele nasce inspirado no Observatório Europeu de Drogas e Usuários de Drogas, na tentativa de estimular a implantação de políticas públicas relativas à adição, levando em consideração a cultura e os recursos de cada lugar. Ou seja, essas políticas seriam e serão criadas a partir da interação com os próprios adictos, e eles mesmos vão nos ajudar a encontrar uma nova forma para acolhê-los e uma nova forma para que eles possam ter instrumentos, ferramentas para escolher novos caminhos em suas vidas. Então, nós não temos no Observatório das Adições nenhuma pretensão em estabelecer qualquer tipo de verdade, né? Como a gente costuma dizer entre nós, nossa intransigência é só com os intransigentes. O que nós sabemos é que cada ser humano é um indivíduo, e esse indivíduo tem que ser respeitado em todas as suas singularidades e valorizado todas as suas potências, sejam elas quais forem. A nossa frase balizadora de todo o nosso trabalho é que precisamos criar sistemas que se adequem às pessoas, e não pessoas que se adequem aos sistemas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, ao invés de nós nos anteciparmos à manifestação do outro e dizendo para o outro o que ele deve ou não fazer, como ele deve ou não prosseguir, desde que a ação desse outro não interfira de forma danosa, indesejada para o terceiro, ele tem que ser respeitado, tem que ser acolhido, e, a partir desse acolhimento, escutando e interagindo com ele, criar novas opções de vida para que ele possa caminhar pela sua vida de uma maneira mais próxima aos seus desejos. Então, esse é fundamentalmente o Observatório das Adições. É um grupo de pessoas dos mais diferentes matizes, formações, nacionalidades, que se predispõem e se predispôs a se unir, trabalhar juntos, em busca de caminhos diferentes, onde as adições não sejam algo tão necessário nas nossas vidas, né? Onde as adições possam estar em segundo plano ou possam nem existir, o que seria uma utopia, né? A gente possa usar as substâncias, as vidas que a gente quiser, dentro do processo do entretenimento, sem nenhum comprometimento com a nossa saúde ou nossa inserção social. É isso. Eu queria passar a palavra agora para Bruce. Now, Bruce. Now we'll turn to Bruce to introduce his subject. Espera um instante, que está fazendo muito eco. Vocês não estão escutando eco, não? Yes. Tem eco aqui. Então, Ok. Ok, Bruce. Let it go.
Yes. May I say how that I am honored to be part of your meeting and to have a role to play in the new observatory. And may I also say that I've been in this field very long time, a half a century, and I have learned some things, and perhaps the most important thing I learned after I published a book called The Globalization of Addiction. And after that, I was invited to many, many, many places in the world. And what I learned was how little I know about the globe and how extraordinarily rude it was for me to write a book about the globalization of addiction when I didn't know, for example, anything about the southern hemisphere of our planet. And so now I am learning in ways I'm learning things I never expected to learn, and it is very important for me to be associated with the observatory there in Brazil, as well as with other groups around the globe. I think we have to think of this, that addiction is not just a problem for police. It is not just a problem for doctors. It is a problem for all of us in society. Bom, eu queria dizer para vocês que eu me sinto bastante honrado de fazer parte desta reunião. E eu também tenho a honra de dizer que eu posso desempenhar um papel neste observatório. Eu também quero dizer que neste campo eu tenho estado há bastante tempo. E eu tenho aprendido coisas. E talvez a coisa mais importante que me adveio disso é que eu pude publicar um livro, esse livro chamado A Globalização das Adições. E por causa da publicação deste livro, por causa da edição deste livro, eu recebi contatos e convites para eu poder conhecer lugares ao redor do globo. E eu aprendi com isso que eu sabia muito pouco. Eu não sabia, por exemplo, nada a respeito do Hemisfério Sul, né? E eu vim a aprender essas coisas com vocês, né? Coisas que eu jamais esperava que eu fosse aprender. E uma coisa bastante importante vem a ser o fato de que agora eu posso trabalhar com as pessoas deste grupo aí no Brasil, e eu posso dizer também que as adições, elas não são um problema somente para a polícia. As adições não são um problema apenas para os médicos, os doutores. As adições, elas podem ser vistas como um problema que todos nós devemos lidar com elas. Perhaps I will say one more paragraph here. We live in this age of huge global problems like global climate change and like the pandemic and like the global economic crisis of disparity between the rich and the poor. I think these problems are all like addiction in the sense that we have to solve them not just technically, but politically and socially. And that's why I am grateful to have this opportunity to establish one more line of communication, in this case between Canada and Brazil, because I think that is this network of communication which is going to solve our problem. At the same time, of course, we have to have the best local interventions. And as Paulo said earlier today, we can't solve the problem. No institute, no observatory, no university can solve the whole problem
but we have to collaborate with each other as we are trying to solve the problem as best we can in our local ways. That's all I'll say for the moment. Thank you. Yes. Bom, talvez eu possa acrescentar mais um parágrafo, e eu diria que nós vivemos em uma era de problemas globais enormes. Problemas, por exemplo, como a mudança climática global. Estamos agora no meio de uma pandemia que é global. Nós estamos observando também um problema econômico mundial, onde você observa a disparidade das condições entre as pessoas ricas e as pessoas que são pobres. E apesar destes problemas existirem destas formas, nós não temos condição de nós mesmos particularmente resolver esses problemas. Por causa disso, eu me sinto grato que agora nós temos uma linha de comunicação entre o Canadá e o Brasil, onde nós discutimos essas questões, normalmente questões das adições, e, ao mesmo tempo, nós podemos discutir e falar de algumas intervenções locais que são as mesmas para o Brasil e para o Canadá. Enquanto isso, também nós aprendemos que não há nenhum observatório, não há nenhuma universidade que sozinho, atacando o problema isoladamente, conseguirá resolvê-lo. Nós podemos, entretanto, sim, usar o conhecimento da melhor maneira que nós pudermos para, então, lidar com esse desafio que está à nossa frente. Obrigado. We're all yours, Bruce. Shall I continue? Yes, please. Oh, okay. Well, I would like to say a little bit about the change that I have seen in my lifetime, and because it's been a very long lifetime, it's been a big change. I have seen my city, Vancouver, go from one of the very worst places of the war on drugs to now one of the very best places. And I would, if you will hear me out, I would like to say a bit about that. Uhum. Bom, eu gostaria de falar um pouco a respeito das mudanças que eu tenho observado ao longo da minha vida. E eu tenho vivido um bocado, né? Eu tenho observado, por exemplo, mudanças aqui na minha cidade, Vancouver, onde nós já tivemos o pior cenário na questão da guerra com as drogas, e agora esse é um cenário bom, que nós podemos dizer. E, inclusive, eu queria saber de vocês que estão acompanhando aí, né, se esperam que a gente discorra mais a respeito desse assunto. My city, Vancouver, was one of the worst places for police brutality in the war on drugs in North America, I'm sure. And this goes back for a century and a half. It began at the beginning of the 20th century, and it lasted pretty well to the end of the 20th century, but it's over now. And I will not tell you horrible stories of our police brutality, but they are horrible. People were beaten horribly. People died unnecessarily. And it was all legal. And it was all racial, or partly it was racial. For a long time, for a couple of decades, it was mostly aimed at Chinese immigrants. And this is because of the unique history of Canada, that we had many Chinese immigrants, and they built our railway, and then there were too many. And then the drug war was part of the way in which the Chinese immigrant population was intimidated for several decades. Então, eu gostaria de dizer que a minha cidade de Vancouver, aqui, ela era a pior cidade, gente. Era a pior cidade quando se tratava de brutalidade policial na América do Norte, eu posso dizer.
né? Esse problema ele data de 1,5 século atrás, né? E eu diria que lá pela metade do século XIX e até o final, né, do século XX, quase ao final do século XX, nós percebemos que havia muita brutalidade em relação a isso, quando se trata da guerra às drogas. As pessoas, elas eram espancadas, maltratadas, e algumas até chegavam a morrer de maneira desnecessária. E olha que isso era algo que se pode dizer que acontecia dentro do aspecto legal, era dentro da lei, né? A maioria dessas pessoas que sofriam esse tipo de brutalidade eram imigrantes vindos da China. Aqui no Canadá, nós recebemos naquele período uma leva muito grande de imigrantes oriundos da China. Inclusive, são essas pessoas que trabalharam aqui na construção das nossas estradas de ferro. E eles, então, com as suas condições adversas, passaram a fazer parte de uma população que sofreu bastante com esse tipo de brutalidade, tá? Então, mas hoje não, hoje a gente já vê que esse problema ele não existe mais como era antes. The problem was not only police brutality, the problem was also public sentiment, public beliefs, which were also brutal. It was quite common 50 years ago in Vancouver for people to talk about drug addicts as if they simply should die. They should be sent away and they should be allowed to die. And when people tried to say anything different, they would be interrupted and by angry people in the audience who would say, just send them to an island, let them die. And I have heard this. And our drug war extended into our schools. We taught our children all sorts of lies about what was happening with drugs, about the effects of drugs. We did not tell them the truth. We told them lies which were intended to frighten them to death, so that they would never touch a drug. Então eu posso dizer que o problema, gente, ele não era apenas relacionado à brutalidade policial. Havia um sentimento de brutalidade que era um sentimento que estava nas pessoas. Então, 50 anos atrás, era muito normal, inclusive, que as pessoas dissessem a respeito de um adicto que esse adicto deveria ser mandado embora. Eu escutava as pessoas dizendo coisas como: coloca esses adictos, os viciados chamavam na época, né? Coloca eles numa ilha, deixa morrer lá naquela ilha. Eu escutava isso, né? E esses padrões desta guerra contra as drogas, eles começaram a permear as nossas escolas. Nós contávamos mentiras a respeito dos efeitos nocivos de drogas para as crianças. Nós ensinávamos isso a eles, né? Dizíamos isso por quê? Porque nós queríamos deixá-los com muito medo, para que eles nunca encostassem o dedo, chegasse perto das drogas. Esse era o objetivo da maneira que a gente tinha de mentir. And our drug war made us stupid, because we believed that the reason there was crime, the reason there was poverty, the reason that there was mental illness was drugs. If only we could get rid of the drugs, everything would be right again. I'm exaggerating a little bit, but not very much. People blamed everything on drugs. And now this is all forgotten. Oh, one more thing. One more part of the horrible past is we had in Vancouver 2 enormous prisons
One was called the BC Penn and one was called Ocala. Very, very big prisons. And they looked down on the city in a frightening way. And they were full of drug users. Of course, there were other criminals, but mostly they were full of drug users and drug dealers. And all of this now is gone. And the way it has gone, well, I could tell you a bit about the way it changed over 50 years, but the point is, it does change. It does go. And those countries where it has changed, I think, are important because we show that it can change. Bom, a nossa guerra contra as drogas, ela nos deixava pessoas mais estúpidas. É isso mesmo, a gente via que a gente agia como pessoas estúpidas. E nós acreditávamos, por exemplo, que a razão por que existiam crimes, por que existia pobreza, por que existiam doenças mentais, a gente botava a culpa de tudo isso somente nas drogas. Era como se as drogas fossem a razão da existência de todos os males que havia. A gente achava que se a gente, pelo menos, conseguisse se livrar das drogas, nós ficaríamos bem. Eu estou exagerando um pouco, mas quase tudo isso era exatamente dessa forma. Tá? E eu posso até dizer que... sim, deixa eu falar uma outra coisa. Havia duas prisões, duas penitenciárias enormes aqui, que era BC Penn e Ocala. Essas duas penitenciárias, elas, de uma maneira assustadora, elas estavam repletas, cheias de usuários de drogas. Também tinha, claro, tudo bem, tinha outros tipos de crimes, né, ou pessoas acusadas e sentenciadas por causa de outros crimes lá, mas elas estavam lotadas de usuários de drogas e traficantes de drogas também, né? Tudo isso agora já se foi, as penitenciárias não estão mais lá, né? Elas já foram desativadas, tá? E eu posso contar para vocês, ao longo desses últimos 50 anos, como é que isso trouxe mudança, como é que essa mudança aconteceu, tá? Eu poderia até falar sobre as regiões e os países onde também a mudança da mentalidade levou a uma mudança desse cenário para vocês. The process of change took 50 years, and it's not over yet. But in 50 years, we can see incredible changes. The two big prisons are gone. Where the prisons were, children play in their houses. There are nice neighborhoods, and people forget that the prisons were there. Well, that's good. They should forget. The changes started slowly, and they went faster and faster. And those of us who lived through that 50-year change period are happy and proud that we have been part of that. And I am happy and proud. Of course, I didn't do it myself. There were hundreds and hundreds of people who devoted their lives to bringing this social change about. Some of them were doctors, and doctors, very brave doctors, who would take care of their patients even when they weren't allowed to give their patients drugs that they really needed. And some of them were policemen, very brave policemen, who would say, look, we beat up hundreds of people and we put them in jail, but it doesn't solve the problem. Very brave policemen. And some of them were university students. Some of them were my students, who would learn the truth and then would go tell other people about it. I can't tell you the whole story of how everything changed, except to say that it's a process of social change is to me the most exciting thing that ever happens, to watch a society change, and we are fortunate that we have done that here.
Bom, e eu posso dizer para vocês que esse processo dessa mudança, então, ele levou aí, vamos dizer, uns 50 anos. E tem levado 50 anos, né? Porque o processo não terminou ainda, né? Nesses 50 anos, aquelas duas prisões que eu mencionei, elas já foram desativadas. Aliás, ali, naquelas daquelas duas prisões que deixaram de existir, né? Agora foram construídos condomínios, residências, então são 2 bairros agora que são muito bons, tá? E é até interessante, gente, porque as penitenciárias já não estão mais lá. E as pessoas que moram lá, crianças brincam nas ruas, as pessoas até esquecem que haviam prisões ali onde eles moram agora, tá? Aliás, que isso é bom, né? As pessoas deveriam, de fato, esquecer que haviam prisões ali. E eu posso apenas dizer que esse processo ele não começou acelerado, não. Foi um processo, ele começou devagar, e depois de algum tempo ele começou, sim, a ganhar um ritmo de maior aceleração. Centenas de pessoas devotaram as suas vidas a ver o início desse processo. Algumas dessas pessoas, inclusive, eram médicos, doutores, né? E essas pessoas, elas contribuíram oferecendo até a medicação que era necessária para as pessoas que estavam naquela região afetada ali, né? Para que eles pudessem dar início a um processo de mudança. Outras das pessoas que participaram desse processo de mudança foram policiais. E esses policiais, eles mesmos declararam que eles haviam visto centenas e centenas de pessoas que eles, como policiais, haviam ajudado a jogar na cadeia, acreditando que essa seria a solução. E eles perceberam, esses policiais perceberam que não houve, com essas medidas, uma solução. E aí, então, eles entenderam que não era esta a abordagem que deveria ser usada. Outras pessoas que participaram também desse processo foram estudantes, alunos, alguns deles eram meus alunos, e a gente, observando, podemos aprender qual seria de verdade ali a maneira que deveríamos proceder ali. Tá? Para mim, eu diria que a coisa que é mais animadora, a coisa que foi eu poder ver junto, ao longo desses 50 anos, essa mudança. E ver essa mudança, eu fico contente de dizer que eu fiz parte disso. Estou fazendo parte disso, né? E esse é o primeiro relato que eu poderia dar. Bruce, I will turn to Dr. José Gomes Temporão now, as he will start his contribution too, okay? You will probably have your microphone muted by the technicians that are the broadcast. Shall I mute? Do it themselves. Doutor Temporão, boa tarde. Pode continuar. Boa tarde, João. Boa tarde, Bruce. Boa tarde, Paulo. Boa a todos que nos assistem. Nessa discussão tão importante de um tema de saúde pública, de um tema que impacta, na verdade, a vida das sociedades modernas, e onde nós sabemos que o Brasil, infelizmente, ao longo das últimas décadas, construiu soluções com um baixo grau de impacto nesse problema tão importante. Temos a questão, o observatório se pretende tratar a questão não apenas das ditas drogas legais ou ilegais, né? Vocês sabem que a droga que mais mata no Brasil é uma droga legal, são 2 drogas, o tabaco e o álcool, né? Apesar de toda uma gritaria de que, na verdade, crack, cocaína, maconha teriam um impacto do ponto de vista de saúde importante, do ponto de vista sanitário, isso não é verdade. Na verdade, tem um impacto sanitário pequeno, baixo. Mas, por outro lado, como o Bruce se lembrou, no passado do Canadá,
usuários de drogas ocupavam as prisões, é a nossa realidade hoje aqui no Brasil. Usuários, pequenos traficantes, pequenos usuários, na verdade, que comercializam pequenas quantidades hoje, milhares de brasileiros, homens e mulheres, muitas mulheres, ocupam nossas prisões hoje. E ao invés de nós avançarmos em medidas de políticas de redução de danos, em políticas inclusivas, em políticas intersetoriais, transversais, nós estamos retrocedendo com várias iniciativas governamentais que misturam péssima ciência com religião, implementando estratégias de combate fortemente centradas na repressão policial e, do ponto de vista sanitário, em modelos absolutamente ultrapassados, falidos. E nós temos que olhar para o Canadá, nós temos que olhar para Portugal, nós temos que olhar para os países nórdicos. Então, a iniciativa do Observatório é uma iniciativa, eu diria, ousada, é uma iniciativa inovadora, é uma iniciativa necessária para que nós possamos começar com seriedade a discutir essa questão tão importante para um país como o Brasil. Eu quero chamar a atenção, olhando do ponto de vista da construção de políticas públicas, de intervenções, né? E o Brasil tem 3 experiências muito importantes, com 3 problemas absolutamente distintos do ponto de vista médico, social ou sanitário, mas que partem de um problema próximo à questão das adições, né? Eu me refiro à questão do sofrimento psíquico, das doenças mentais, eu me refiro à questão da AIDS e à questão da política de controle do tabagismo no Brasil. Então, eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, porque elas podem nos ensinar um pouco, nos apresentar soluções, inclusive com muita experiência acumulada ao longo dessas últimas décadas, onde o Brasil realmente acumulou nessas 3 áreas muita experiência e muita respeitabilidade, né? Começando pela luta antimanicomial, né? A reforma psiquiátrica, né? Ela começa no final dos anos 70 como um movimento importante, um movimento muito marcado por uma abordagem de direitos humanos. É um período de graves denúncias, de depósitos de seres humanos vivendo em condições abjetas, que eram os nossos hospitais psiquiátricos, os asilos ou os manicômios, milhares de pessoas abandonadas por suas famílias, vivendo em condições desumanas, de qualquer ponto de vista. Era uma crítica, portanto, ao modelo asilar, muito influenciada pelo movimento da antipsiquiatria americana, de um lado, e também pelo movimento da reforma psiquiátrica italiana, de Franco Basaglia e de outros especialistas, né? E começa a se constituir, então, um movimento não só de profissionais da área de saúde mental, como psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, mas também de associações de familiares, de associações profissionais e de pacientes. E isso vai configurando um conjunto de denúncias de maus-tratos, né, de violências, e que era chamado também da mercantilização da loucura. Na verdade, esses hospitais que isolavam e tratavam de maneira completamente inadequada essas pessoas, tratamento aí, entre aspas, né, ganhavam muito dinheiro com isso. E era também uma crítica ao saber psiquiátrico tradicional. E ao modelo centrado no hospital e no isolamento, né? Então começa a se construir toda uma nova visão de que essas pessoas poderiam e deveriam ser tratadas em comunidade. Sua família, na sua casa, junto aos seus amigos, podendo ter uma vida produtiva, trabalharem, né? E a partir daí se constrói um modelo substitutivo de cuidado, né? Um modelo comunitário, que nós chamamos aqui dos centros de atenção psicossocial, né?
residências terapêuticas, onde pessoas que antes viviam isoladas e trancadas passam a viver conjuntamente, juntos, apoiados por terapeutas, por cuidadores, não é? E algumas experiências paradigmáticas, né? A cidade de Santos, por exemplo, o prefeito era o sanitarista, Davi Capistrano, um brilhante sanitarista que já nos deixou. Ele intervém num dos hospitais, desses depósitos de pessoas, lá, faz uma intervenção e um processo de reversão desse modelo, inclusive uma iniciativa muito interessante. Ele cria uma rádio comunitária chamada Rádio Tantã, onde os próprios pacientes preparavam e dirigiam os programas, e era uma rádio aberta, a população podia ouvir música, discussões, debates, né? No Instituto Felipe Pinel, aqui no Rio de Janeiro, também, com a criação da TV Pinel, que era uma TV que também era... os filmes, os programas eram pensados, redigidos, dirigidos, operados pelos pacientes que se tratavam naquela instituição, né? Ou seja, essa nova rede substitutiva de cuidados, isso foi muito importante, porque o Brasil reduziu em praticamente 80% o número de leitos psiquiátricos, né, nessas 3 décadas. Né? Nós criamos milhares de centros de atenção psicossocial, né, espaço de produção de autonomia, né, que convida, né, o usuário, a pessoa que tem sofrimento psíquico, mas também, nessa modalidade, nós temos os centros de atenção psicossocial de álcool e drogas também abertos, não é? Para pessoas dependentes de álcool e de outras drogas, não é? Trazendo para que elas voltem a ser protagonistas da sua vida, da sua própria vida e do seu tratamento, não é? E em 2001 nós aprovamos uma lei no Brasil extremamente importante, que foi a Lei Pedro Paulo Delgado, né? Após de 12 anos de tramitação no Congresso Nacional, que configurou um avanço absolutamente fundamental. E no fundo disso tudo, como muito importante, e que foi o que permitiu e viabilizou esse grande avanço, é a existência de um sistema universal de saúde no Brasil, garantido pela Constituição de 1988. Então, essa experiência da reforma psiquiátrica, que se aproxima muito de vários pontos de vista, tem vários pontos de contato com a questão das dependências em sentido amplo, né? É uma experiência onde nós podemos aprender muito. A segunda experiência brasileira é a da política de AIDS. O Brasil foi um dos países que liderou não só a implantação de uma estratégia de atendimento universal para todas as pessoas portadoras de HIV, para todos os pacientes, né, em todas as suas necessidades, mas como também, através de uma série de iniciativas, a produção e utilização de medicamentos genéricos que compunham o coquetel de tratamento dessa doença. Claro que tudo isso, né, aqui também o estigma, o preconceito estão presentes com muita força, né? Isso também compôs um movimento em defesa dos pacientes e pelo acesso universal ao tratamento, né? Pela educação sexual, pelos direitos sexuais e reprodutivos, né? Uma política de prevenção, de distribuição de preservativos, de uso compartilhado de seringas, de redução de danos, né? Da qualidade de sangue nos hemocentros, ou seja, o Brasil conseguiu avanços extremamente importantes. E aqui é interessante notar que, na verdade, a estratégia não foi uma estratégia do Estado, dos governos apenas, né? Na verdade, a pressão veio da sociedade, dos movimentos de pacientes, em conjunto e articulação com a comunidade científica, com profissionais de saúde, com pesquisadores, com universidades, e o Estado incorporando, digamos assim, a maior parte dessas propostas, dessas sugestões, dessas demandas sociais, né? É claro que essa política, que tem um grande sucesso, né? Teve um grande sucesso e tem um grande sucesso, ela está permanentemente ameaçada pela visão conservadora, que hoje predomina no Brasil, é governo no Brasil, né?
Ou seja, o abandono das grandes campanhas de comunicação, né? O fortalecimento do preconceito, do estigma, né? O governo brasileiro, por exemplo, o atual governo, assumiu como estratégia de prevenção de doença sexualmente transmissível e da AIDS a abstinência sexual. É até constrangedor falar isso aqui publicamente, talvez o Bruce nem acredite nisso, mas é dramático, mas é verdade. Então, nós temos uma postura nesse momento de fundo negacionista, anticientífico e religioso que predomina dentro do governo e que está trazendo profundos retrocessos à política de atenção à AIDS no Brasil. Apesar disso tudo, os avanços que nós conquistamos fazem com que o Brasil hoje seja uma referência global em termos mundiais, inclusive chamando a atenção que em 2007, quando eu era ministro, pela primeira vez o Brasil quebrou a patente de um medicamento, do coquetel da AIDS, do Efavirenz, o que teve um impacto nacional e internacional extremamente importante. E a terceira experiência é a experiência da luta brasileira contra a dependência ao tabaco, uma outra adição. Enfim, a indústria do tabaco é uma indústria que se dedica cotidianamente a induzir jovens, crianças e adolescentes ao hábito de fumar. A dependência de nicotina causa mais de 200 tipos de doenças. É um problema grave em termos globais. E o Brasil conseguiu, através de uma luta de décadas, que começou com profissionais especialistas, pneumologistas, sociedades médicas, e depois isso avança para áreas da educação, para a área de saúde pública. Isso chega ao Congresso Nacional e se aprova uma lei banindo toda e qualquer publicidade e propaganda de cigarro, que naquela época, vocês devem lembrar, era televisão, rádio. Fumar tem a ver com saúde, fumar tem a ver com performance, fumar tem a ver com alegria e felicidade, era isso que a grande mídia sempre vendia, não é? E o resultado foi que, em pouco mais de 2 décadas, a prevalência de fumantes na população adulta brasileira caiu de 33% para 10%. Hoje, o Brasil é um dos países do mundo onde menos se fuma. É proibido fumar em qualquer ambiente fechado no Brasil. E a nova geração de brasileiros, de jovens brasileiros, percebe-se claramente uma drástica redução. Entretanto, a indústria continua trabalhando incansavelmente, lutando contra uma série de medidas que o Brasil conquistou, permanentemente continua tentando fazer com que essa política se fragilize. O preço do cigarro no Brasil ainda é um preço baixo, deveria ser um preço mais alto, né? Mas nós avançamos muito, nós fomos líderes na publicação de fotos dos maços de cigarro, nos ambientes livres de cigarro, no tratamento da dependência de nicotina universal e gratuito no Sistema Universal de Saúde, né? E o Brasil ratificou a convenção, não apenas ratificou a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco da Organização Mundial da Saúde, o primeiro tratado mundial de saúde pública, como o Brasil foi um dos atores extremamente importantes no desenvolvimento e aprovação desse tratado tão importante. Então, essas 3 experiências, a experiência da reforma psiquiátrica, a experiência da política de combate à AIDS, a experiência do combate à dependência por tabaco, nos ensinam muita coisa, nos ensinaram muita coisa. Né? E acho que a proposta do observatório pode também se alimentar dessa experiência e incorporar algumas dessas iniciativas no seu enfoque, no seu olhar, na maneira como nós vamos apresentar para a sociedade brasileira essa maneira de enfrentar a questão das adições de um ponto de vista que preza a ciência e que aprende com as boas experiências internacionais. Né? Como nós sabemos que as políticas públicas devem ser expressão de demandas sociais, né? A construção e execução dessas políticas deve se dar junto com a sociedade, em parceria com a sociedade. Como o Paulo falou, como o Bruce reiterou, adequadas e adaptadas ao contexto social.
seja no campo da ciência, no campo das universidades, dos especialistas, seja a própria população organizada em suas diversas formas e estratégias, né? Por outro lado, também o tempo é um fator importante, né? Nós temos sempre a questão da urgência. O Brasil é um país jovem, é um país em construção, então, para nós, 5 anos é uma imensidão, mas, na verdade, nós temos que ter um olhar de longo prazo. Nós só vamos conseguir conquistar impactos positivos se perseverarmos e tivermos paciência, capacidade política, técnica e avançar gradualmente num grande debate nacional, mostrando para a população brasileira que nós estamos no caminho errado em relação ao enfrentamento das adições. Temos que incorporar o novo, os desafios, os olhares e os saberes não hegemônicos, não desistir. Aí eu terminaria com uma frase de um brilhante sanitarista brasileiro, Oswaldo Cruz, que dá nome hoje à Fundação Oswaldo Cruz, que é uma das instituições mais importantes de saúde pública do mundo. E a frase que ele falava lá no início do século XX, quando ele enfrentava a febre amarela, a peste aqui no Rio de Janeiro, era não esmorecer para não desmerecer. Não vamos desistir para depois não nos envergonharmos de termos desistido. Vamos perseverar e avançar. Eram esses meus comentários. Eu queria agora aproveitar exatamente os comentários de Temporão, porque quando essa questão normalmente é abordada, ela é abordada como se fosse uma questão individual e só trouxesse malefícios para o coletivo, no sentido de que seriam os malefícios oriundos da guerra às drogas. Mas não são só esses, né? Eu queria lembrar a todos que, no Brasil, uma pessoa presa custa o equivalente a 13 estudantes matriculados em escolas públicas e com regime de horário integral, com as 5 refeições fornecidas pelo Estado, material escolar fornecido pelo Estado, uniforme fornecido pelo Estado e transporte escolar fornecido pelo Estado. No Brasil, hoje, existem, em média, em torno de 820 mil presos, sendo que 60% desses presos têm como motivação única a questão da droga, tráfico, uso, qualquer coisa do gênero. Então, esses 820 mil presos mantêm o equivalente a 14 milhões de crianças fora de salas de aula. Vou repetir. 14 milhões de crianças fora de sala de aula. Isso levando-se em consideração que elas teriam as 5 refeições, café da manhã, lanche, almoço, lanche, janta, material escolar, uniforme, transporte, tudo fornecido pelo Estado. É um preço absurdo que se passa quando você vai para outra ponta e descobre que 60% dos presos brasileiros não terminaram o 2º grau. Abandonaram as escolas entre 12 e 16 anos. Ou seja, cada menino que abandona a escola entre 12 e 16 anos, ele vai, na realidade, impedir que 13 outros meninos também não vão para a escola. Isso é urgente. Nós estamos destruindo uma geração de pessoas. Em 1982, a média de idade do preso brasileiro era 42 anos. Hoje em dia, a média de idade do preso brasileiro não chega a 25 anos. Gente, imaginem o que é 820 mil pessoas. Você tem 410 mil pessoas presas com menos de 25 anos. Isso é um absurdo. Muitos países não têm essa população. Nós estamos destruindo o futuro, o presente do Brasil, não deixando outra alternativa para muitos desses jovens que abandonam as escolas por falta de condições de lá permanecer e que são atraídos pelo único emprego que lhes era oferecido, porque também no Brasil existe uma dificuldade enorme de se conseguir
o primeiro emprego, do adolescente conseguir o primeiro emprego, ainda mais o adolescente que abandonou a escola sem completar o segundo grau. Nós temos a possibilidade de reverter tudo isso. A gente tem a possibilidade de humanizar o nosso sistema, humanizar a nossa sociedade, trazendo essas pessoas para virem trabalhar conosco na construção de uma outra sociedade, fazendo com que elas recolham impostos, fazendo com que elas produzam algo que vai ser útil para o resto da sociedade como um todo. É urgente a necessidade de se fazer isso. Vários países fizeram isso com ações simples, como, por exemplo, a Islândia. A Islândia, no final dos anos 90, ela tinha entre um dos 3 adolescentes e jovens que mais consumiam drogas legais e ilegais na Europa, no mercado comum europeu. E aí eles resolveram investir maciçamente no esporte. Não sei se vocês se lembram, na última Copa do Mundo, a seleção islandesa estava lá. O seu goleiro era motorista de ônibus, o seu técnico era dentista, era a única seleção amadora que estava na Copa, ou melhor, a única seleção em que seus jogadores não eram profissionais. E estava lá. Isso por causa do investimento do país em esporte. Sabe o que isso aconteceu? Qual foi a decorrência disso? A decorrência é que a Islândia hoje é o país, um dos 3 países que tem o menor índice de consumo de droga entre seus adolescentes e jovens. Isso, a redução de custo desse fator, seja custos colaterais no sentido de custos médicos que eram necessários e eram despendidos para essa finalidade, sejam outros custos de encarceramento, etc. Todo esse dinheiro pode ser reutilizado dentro da própria sociedade islandesa, melhorando a qualidade de vida deles ainda mais, no fornecimento de escolas, de hospitais, de transporte público, de uma série de coisas que cada vez é menor a criminalidade, cada vez sobra mais dinheiro para investir na felicidade da população islandesa. Ou seja, eles inauguraram, eles fizeram um circuito absolutamente virtuoso, onde eles puderam trocar a cadeia pelos parques, pela distração, pelo esporte, pelo fazer em grupo, pela sociedade, pela felicidade. Nós não precisamos disso. Eu vou dar um dado para vocês entenderem a gravidade do sistema brasileiro. O Piauí, o estado do Piauí, tem o dobro da média nacional de suicídios de crianças e adolescentes e jovens. O dobro da média nacional. Isso pouco é comentado. Ninguém fala disso. Porém, se fala do consumo de droga. O suicídio mata mais, mas a preocupação é o consumo de droga. Por que será? Um outro dado para vocês. Agora, na pandemia, o peso médio da população mundial cresceu 16%. Com isso, cresce diabetes, problemas cardíacos, problemas motores, problemas de musculações, ósseas. E ninguém comenta nada sobre isso. Isso é uma pandemia, gente. Vai se tornar uma pandemia mais séria do que o coronavírus. Porque isso não se muda do dia para a noite com uma vacina. Assim, não se muda, por exemplo, com redução bariátrica. Não sei se vocês conhecem diversos estudos que apontam que a redução bariátrica induz ao alcoolismo. Grande parte das pessoas que fazem redução bariátrica acabam se tornando alcoólatras. E é simples de entender. São pessoas que traziam uma ansiedade nessa que era descarregada em cima da comida. Na medida em que o estômago é reduzido, elas não podem comer no mesmo volume, na mesma quantidade, porém a ansiedade continua a existir.
e, portanto, elas descarregam em cima da bebida alcoólica. Né? Então, por que não pensar em outro regime? Por que não fazer outro regime? É simples. A droga promove mais lucro para esse sistema capitalista que a gente vive, sendo proibido, do que se ela for legalizada. Recente pesquisa da OEA demonstrou que dentro da cadeia produtiva das drogas ilícitas, quem mais ganha dinheiro com elas, quem é? O setor bancário. Isso, são os bancos. Não sei se vocês se lembram, há pouco tempo o Santander pagou uma multa absurda, astronômica nos Estados Unidos, por lavar dinheiro de traficantes de droga. Então, é urgente, como disse o Temporão, é urgente que a sociedade civil se una para isso, se fortaleça, estude, se empenhe para que possamos reverter esse quadro, para que possamos usar o dinheiro que estamos gastando com pessoas aprisionadas, impedindo-as de circular pela sociedade, de trabalhar, de pagar impostos, para poder investir em questões mais produtivas para nós mesmos. Seja aumentando o número de crianças na escola, melhorando a qualidade do atendimento médico, investindo no SUS, em uma série de coisas. O Temporão, como ex-ministro da Saúde, pode nos dizer o quanto falta dinheiro na saúde, o quanto esse dinheiro seria bem-vindo, que está sendo gasto em manter pessoas presas. Então, eu queria convidar vocês para refletirem conosco a esse respeito, para que se enganjem nessa luta, que é uma luta de todos nós, cujo interesse maior não é a proibição ou legalização das drogas, o interesse maior é na qualidade de vida de nós brasileiros. É na qualidade de vida de podermos andar, circular, podermos viver com uma qualidade de vida melhor. E isso é possível. Esse é um dos caminhos. Essa é uma das possibilidades. Né? Repensar essa relação com esse grupo pequeno que é o grupo de substâncias ilícitas. É um grupo extremamente restrito, mas que provoca esse barulho todo, até porque é restrito. Bem, eu dou um intervalo aqui e a gente podia abrir agora para perguntas, se houverem perguntas daqueles que nos assistem. Né? O Gabriel podia passar para a gente alguma questão. Gabriel, não tem nenhuma questão? Não. Então, se não tem nenhuma questão, Temporão, você tem alguma colocação que você quer fazer? Bom, a ideia agora era que nós dialogássemos com quem nos assiste, né? Mas parece que não há demandas, dúvidas, questões. Imagina só, esse é um mundo de dúvidas e de demandas e de questões, né? Então, eu não sei, talvez se o Bruce pudesse, talvez sugerindo aqui, nos falar de alguma coisa que ele participou pessoalmente, de intervenção concreta em termos de política que tenha mudado a realidade, acho que podia agregar bastante valor aqui o que nós estamos conversando. Enquanto o pessoal vai pensando aí se de repente surge alguma dúvida, alguma questão. Bruce, o que você acha? It's up to you. Yes. Go on, Bruce. Your microphone is off, I believe. I'm afraid your microphone. Yes, it is on now. Yes. Thank you. I want to say to Dr. Temporão, how impressive that description that you made of the accomplishments which are lost, but how wonderful that those accomplishments were made, and congratulations to all of you for that achievement. And I want to say how strange a world we live in,
where the politics are upside down, where the inspiration for doing well really comes from the bottom up. It comes from the people up towards the government. It doesn't come from the government down towards the people. It's coming from the bottom up, and it's coming from the small countries to the large countries. And I think of this, I think of the accomplishments that have been made in Iceland, as Paolo has pointed out, and in the Scandinavian countries that we all know about, and in many small countries, and in New Zealand, and in Canada, which is a small country. Even though we have a lot of snow in our backyard, we have a small population. The small countries are doing better than the big countries. And we have to ask why that is. At this point, I think we have to be much more sophisticated in our politics than we have been. And I hope we can discuss politics. We have in Canada, we have had a conservative government, which is gone now. It came and went. And in its 5 years, it did everything to shut down our accomplishments in ending the war on drugs, but it couldn't. It wasn't powerful enough. And yet in Brazil, it is powerful enough. In the United States, it is powerful enough. And I imagine in Russia and China, it's powerful enough. How I think the only way to overcome the bad politics is by publicizing information. I think the truth is where our hope lies, in the kind of information that we are discussing here. It must be made public. And again, I think that is why we must have an observatory and many other observatories and institutes doing this work. But I hope we can talk politically. Bom, eu gostaria de dizer primeiro, doutor Temporão, que eu fiquei bastante impressionado, né? Como é que pode, doutor, que a gente perdeu todas estas realizações que o senhor listou, que foram conquistadas ao longo daquele tempo, que não faz muito tempo, né, doutor? Eu queria parabenizá-lo pelas realizações que o senhor mencionou, que listou e que nós pudemos observar. Mas eu também fico muito impressionado como é que pode que nós perdemos tantas daquelas realizações em tão pouco tempo. Eu queria dizer que é uma coisa muito estranha, porque a política ela está de cabeça para baixo. Neste momento, ela está de cabeça para baixo. Veja que a inspiração para praticar o bem, ela está vindo de baixo para cima. Não está vindo uma inspiração para praticar o bem a partir do governo e chegando até as pessoas. Não está vindo do governo e chegando até as pessoas. É interessante ver, inclusive, que países, como Paulo mencionou agora, Paulo deu o exemplo, né, da Islândia, né, Paulo, falando sobre como é que eles, como um país pequeno, e veja que países pequenos agora, né, estão fazendo realizações muito mais bem-sucedidas do que países grandes como o nosso. Sabe? Até para a gente se perguntar por que é desse jeito. Por que é desse jeito? Né? Eu acho que nós precisávamos nos tornar um pouco mais sofisticados na nossa maneira de fazer política, sabe? Aliás, gente, eu espero que nós possamos discutir a questão política. Veja que aqui no Canadá, a força conservadora, ela existiu, mas não está mais agora no nosso cenário como esteve antes, né? E ela veio, a onda conservadora ela veio aqui e ela já passou.
Então, todas as coisas que nós tínhamos conquistado naquele período de mudanças realmente se tornaram ameaçadas durante o período que nós estivemos sob influência conservadora. Mas essa onda já veio e ela já se foi. E eu observo que no Brasil ela é bastante poderosa, né, nesse momento. Nos Estados Unidos ela é bem poderosa, né? Na Rússia ela tem muito poder. Talvez possamos dizer que na China também ela seja bem poderosa. Então, eu queria dizer que a nossa discussão ela tem que se tornar pública, né? Ela tem que se tornar pública até porque eu acredito que ela pode servir como algo que vai fomentar o surgimento, como agora mesmo estamos falando aqui do Observatório das Adições. Que tal seria se nós pudéssemos ver o surgimento de outros observatórios das adições em outros lugares também, né? Então, eu acredito que, sim, talvez seja adequado nós discutirmos nesse nível, procurando saber o que pode ser feito até mesmo nesta área, que pode afetar e trazer algum tipo de resultado. Temos algumas perguntas aí, Paulo, que podem ser abordadas também. There are some questions. Temporão vai responder, João. Okay, Dr. Temporão will answer the questions that are being sent by the audience. I'm going to mute my microphone. Na verdade, o Bruce poderia também comentar, se ele quiser. Tem uma pergunta aqui de J. Raposo: qual o caminho a seguir para minimizar o consumo de álcool entre adolescentes, né? Bom, essa é uma questão muito importante. É perceptível o aumento do consumo de álcool entre adolescentes e crianças no Brasil. Isso é bastante claro, né? E você tem aí uma série de fatores que podem estar influenciando esse fenômeno, né? Eu sou muito crítico de um desses fatores, né? Um desses fatores que contribuiu nos últimos anos, e vem contribuindo para esse estímulo do contato precoce com o álcool, é a publicidade de cerveja largamente veiculada pelos meios de comunicação de massa, pela televisão, utilizando como garotos propaganda artistas, esportistas. Nos últimos anos, isso teve uma certa redução por uma série de medidas legais, mas o dano que isso causou é extremamente importante. Você tem que ter aí medidas de educação, de informação. A escola é um espaço fundamental para enfrentar essa questão. As famílias têm que conversar sobre isso com seus filhos. E aqui não, aqui o que se tenta fazer é colocar um véu sobre isso. A própria legislação que proíbe a venda de bebida a menores não é respeitada, nós todos sabemos disso. Não há qualquer tipo de fiscalização, né? Há, inclusive, uma tolerância na sociedade em relação ao consumo precoce de álcool, uma tolerância cínica, né? Ao mesmo tempo que o experimentador de uma droga dita ilegal é extremamente criticado e colocado fora do contexto social, vira um pária, né? Tem muitos pais que acham bonito que o seu filho, adolescente, experimente e beba álcool, tome álcool, né? Isso faria parte, digamos assim, do processo de crescimento e desenvolvimento do ser homem em sociedade, que é uma estupidez total, mas que existe e acontece. Então, veja que é uma questão muito complexa, que envolve a própria questão da dinâmica familiar, do espaço escolar, evidentemente, legislação, restrições de acesso. Veja que nos supermercados brasileiros, as bebidas ficam expostas logo na entrada do supermercado. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, em outros locais, isso é inimaginável, né? A restrição de acesso de adolescentes e crianças à bebida alcoólica nesse país é muito difícil.
Aqui é muito fácil. Né? E o preço da bebida alcoólica no Brasil, que é obscenamente barato. Né? E bancado, inclusive, com subsídios governamentais. Isso é uma espécie de tabu que ninguém quer discutir também. Por que o preço da cerveja é tão barato? Por que o preço da cachaça é tão barato no nosso país? Então, nós precisaríamos, na verdade, para enfrentar essa situação, de uma ampla revisão de políticas, olhares e estratégias para poder enfrentá-lo. Outra pergunta muito interessante do Hugo Costa é como esportes e as artes podem ajudar na luta contra as adições. Né? Eu acho que aí até o Paulo pode, de repente, falar até melhor que eu. É claro que podem ajudar e muito. Né? Toda a questão... Não se enfrenta uma situação como essa sem um olhar transversal, intersetorial. Esportes, artes e outras dimensões são extremamente importantes. Mas no Brasil, infelizmente, nós estamos vivendo agora num governo que olha as artes com restrições, ou determinado tipo de arte. Ele é seletivo em relação ao tipo de arte que deve ser difundido ou apoiado. Né? A duras penas conseguimos uma lei que está dando um recurso adicional para a área, Lei Aldir Blanc, que está dando um apoio adicional para os artistas que se viram em situação de desemprego, nessa situação de pandemia, sem shows, sem possibilidade de renda e de receita. Mas tem uma outra dimensão também, que é para pensar os esportes e as artes como espaços fundamentais em enfrentar as adições, é preciso repensar o espaço urbano, é preciso repensar a cidade. Na verdade, as crianças, os jovens aqui, eu estou falando da minha cidade no Rio de Janeiro, elas foram expulsas das ruas pela violência, né? E pelo novo modo de viver, que é consumir internet, baixo nível de prática de atividade física. E por quê? Porque estar fora de casa em determinados bairros do Rio de Janeiro é extremamente perigoso, é muito perigoso. Então, na verdade, isso precisaria de uma política, de uma visão mais ampla sobre a construção do espaço urbano, a retomada do espaço urbano, das ruas, das avenidas, dos parques pela população em segurança. Então, eram esses meus comentários. Completando o comentário do Temporão, por favor, desliguem o microfone aí. Mas completando o comentário do Temporão, eu queria acrescentar que a questão do esporte tem um outro viés, quer dizer, tem vários vieses, mas tem um outro muito importante, né? Que existem diversas pesquisas, experiências, e aí do próprio Bruce, do Carl Hart, que vocês devem conhecer, um livro dele chamado Um Preço Muito Alto, onde ele descreve isso, mas políticas públicas já implantadas, como, por exemplo, a da Islândia, em que demonstra que as adições elas têm uma prevalência sobre aqueles que não se sentem incluídos socialmente, ou seja, que não se sentem queridos, respeitados, escutados, recebidos, acolhidos, né? Aqueles que são excluídos, e isso não quer dizer, não tem nenhuma correlação com poder aquisitivo, com classe econômica, tem só relação com a capacidade de se sentir acolhido. E essa pessoa, então, na busca desesperada por um lugar em que ela encontre esse acolhimento, usa a droga como uma ponte para construir seu próprio mundo, para construir seu próprio universo, né? O antídoto a isso é exatamente a vivência em grupo, o trabalho em grupo. E o esporte ele traz uma característica muito importante, porque além de ser um trabalho em grupo, e que necessariamente é um trabalho colaborativo, né? Você, por exemplo, um nadador, ele tem um desempenho na hora que está nadando sozinho, mas para chegar ali ele tem toda uma equipe atrás dele, ele tem todos aqueles que nadam com ele cotidianamente. Ninguém se faz sozinho em lugar algum, e no esporte isso é muito latente, né? Então as pessoas convivem em grupo, e convivem em grupo num processo reprodutivo muito forte do que é a sociedade, porque é uma convivência em que existem regras, existem horários, existem formas, existem aprimoramentos a serem feitos,
E tudo isso vai preparando o indivíduo para depois, ao participar da sociedade, fora desse ambiente protegido do esporte, onde ele vai para a vida propriamente dita, ele sabe como participar daquela vida. O que não quer dizer que ele necessariamente vai ser o campeão olímpico. Não, só quer dizer que ele vai ser uma pessoa que vai ter menos dificuldade para enfrentar a nossa organização social. Ele vai ter menos dificuldade para viver o que a sociedade de nós exige, de nós todos. Então, essa é uma das questões relativas ao esporte. Uma outra pergunta que J. Raposo faz aqui, que é muito interessante, e eu vou começar respondendo, depois sugiro que Bruce complete essa resposta, e Temporão também, porque ela trabalha nos 3 aspectos, o Brasil é um país continental, com regiões bem distintas culturalmente, socialmente e economicamente. Nesse sentido, qual seria o papel do governo federal na política sobre o uso de drogas? E aqui a gente tem que separar 2 questões, que são 2 questões absolutamente fundamentais, né? Uma coisa é você usar droga no sentido recreativo. E aquele uso recreativo, ele só diz respeito a você mesmo, você não está afetando a vida de ninguém, você não está promovendo a vida de ninguém. E quero lembrar a vocês que todas as drogas que são proibidas, elas também são bases de medicamento, elas também são base de uma série de outras substâncias ou de produtos que fazem parte do nosso cotidiano. Então, elas são proibidas em determinadas circunstâncias, e principalmente quando elas caracterizam alguma cultura que não interessa ao sistema a caracterizar. Para isso, eu vou dar um exemplo, que foi o da primeira lei de proibição de uso de maconha no Brasil. Essa lei data de 1830, ou seja, ainda no Império, né? E a lei dizia o seguinte: é proibido o uso de maconha por pessoas negras, uma vez que ao fumarem, por homens negros, desculpe, uma vez que ao fumarem, eles não se interessam por trabalhar, só se interessam por fazer sexo. Porém, deve-se estimular o uso de maconha por mulheres negras, porque elas também se interessam por fazer sexo e assim reproduzem mais, e ao reproduzir mais, temos mais trabalhadores disponíveis. Isso está escrito na lei de 1830, proibindo a maconha. A primeira guerra às drogas que existe na humanidade, ela é provocada pela Inglaterra, porque o ópio era muito comum na China, o que fazia com que os operários chineses, fabricantes de tecidos, tivessem baixa produtividade. E o governo chinês proíbe o uso do ópio, o que aumenta a produção de tecidos e passa a competir com o tecido no mercado mundial. E aí a Inglaterra invade a China para depor o governo da China e obrigar o novo governo a liberar e estimular o uso do ópio, de tal maneira que reduzisse de novo a produção de tecido e o tecido inglês passasse de novo a ter valor. Então, essa é a primeira questão que eu apontava, né? É a questão sobre a proibição da droga, né? Como o Temporão falava, temos o cigarro, temos bebida alcoólica, que são muito mais prejudiciais. Nunca se soube da história no universal que alguém morreu por overdose de maconha. Não mata, você pode fumar o quanto você quiser que você não morre, porque baixa a pressão antes, né? Mas se permite, se estimula o uso do tabaco, o uso da bebida alcoólica, né? Em várias espécies. Beber uísque, por exemplo, é algo glamouroso. E é glamouroso por quê? Porque representa uma cultura que se pretende ser glamourosa, né? A cultura inglesa, a cultura nórdica. E a maconha representa uma cultura que não se pretende ser uma cultura nórdica, muito pelo contrário. É a cultura da África, do escravo, né? Então, a outra questão é
como tratar o excesso cometido por algumas pessoas, principalmente aqueles que necessitam de medicamentos e têm vergonha de pedir medicamentos ou não têm acesso a médicos, então usa drogas, as drogas proibidas, né, como medicamentos. Temos, por exemplo, a maconha frequentemente usada no antídoto contra a ansiedade. Bem, dentro dessa dinâmica, e aí nessa prevenção ao excesso ou no tratamento daqueles que se excedem no uso, né, aí nós temos que respeitar a cultura e os recursos de cada lugar para construir políticas públicas que tenham sintonia em cada lugar, para que elas efetivamente passem a ser adotadas pela população. Senão não adianta nada. Por senão o que nós vamos ter é uma repetição de jogar dinheiro fora, né? De implantar políticas que não serão usadas. Né? Temporão, você quer completar, Temporão? Bom, em relação a essa questão, o papel do governo federal na política seria um papel de grandes diretrizes, né? De um plano nacional sobre drogas, completamente diferente do que a gente tem hoje, de um novo pacto, digamos assim, nacional, que estaria expresso em políticas e diretrizes, mas, na verdade, quem vai operar as políticas através de um novo olhar, ouvindo a população, em parceria com a população, através de uma visão ampliada, inovadora, vão ser os municípios. Os municípios, né, que vão poder chamar saúde, educação, segurança, assistência social, esporte, cultura e outras áreas, e a partir daí implementar, construir uma intervenção concreta. O governo federal tem um papel importante do ponto de vista de que se aprove uma nova lei no Congresso Nacional e que, a partir dessa nova lei, o governo federal estabeleça uma política nacional com princípios, diretrizes e estratégicas, mas a execução, a implementação é local. Bruce, João, passa para o Bruce a pergunta, que é interessante. Como no Canadá o governo federal atua nessa questão? Bruce, we're turning back to you. The question is, Brazil is a continental country with regions that are distinct in terms of culture, but also socially and economically. Thus, which should be the government's role in terms of policies related to drug use? That's the question, Dr. Alexander. And, Dr. Temporão and Paulo have already elaborated on this. This is such a huge question, and I do not pretend to know the answer completely. I think that what I believe, what I have come to believe. Just a moment, Bruce. Let me ask something to you. Please tell how the Canada government acting. Ok? You understand? Pede para ele situar no Canadá, como o governo canadense agiu. Yes. Before you answer that, Bruce, would you be able to tell us how the government in Canada dealt with the subject? The subject of drugs, the subject of drug prohibition? Yes, drug use, yes. Yes. The Canadian federal system allows a lot of power to the provinces. And so the government in Canada the national government had universal drug prohibition laws for many, many, many years. And one of the provinces, using its provincial power, backed away from those federal laws. And the province was British Columbia. It's my province. And we started, for example, opening self-injection sites. This means places where drug addicts can go and they can be given clean needle
and they aren't given any drugs. They're just given a clean needle. They have to bring their own drugs. And when they inject it, they're under observation. So if they overdose, they are saved and they don't die. This was one of the major political battles in Canada, because the province of British Columbia decided to do this, and it has saved many lives, and it has prevented the spread of HIV, AIDS. It has been tremendously effective, but it was opposed by the federal government. And so there was a constitutional battle, and the Supreme Court of Canada had to rule eventually that it was British Columbia's right to, as a province, to establish that, even though it is in defiance of the federal law. And so we have had much of these legal battles, but as a consequence, because we've had these legal battles, we can now say it works. No one can argue now, because the legal battles enabled us to demonstrate that it works. Now all the provinces, or almost all the provinces, have drug injection sites because they work. And it seems to me that one important part of this is that the legal battles have to be fought, because they enable the truth to come out. The other important thing that I wanted to comment on is whether the issue is essentially a social one, or a political one, or a medical one, or whatever. And it is my feeling that the problem is really a social one. So that to go way back to the question, what can we do about alcohol drinking among teenage children? Well, the answer really is that we have all these good ideas. We can have more sports, as they do in Iceland. We can stop advertising alcohol and drugs and tobacco, and we can stop making them available in the stores, as we have discussed. We can do all those things, but the problem is not going to go away, I don't think. I think we have to take a much longer social look at it. If we look, for example, at the countries that do the best, countries like Iceland and Denmark and Norway and Finland, these are countries that have really good policies. They take care of sports, and they take care of the way drugs are available in their markets and so forth. They have wonderful policies, and they have self-injection sites, and they have every kind of treatment. They still have large addiction problems. And that means that ultimately, I think we are going to have to look at society on a global level. And I hope this is not, I hope this doesn't sound crazy, because I'm saying we have to change the world. But I think we do. I think to solve the addiction problem, we have to change the world. And of course, the world is going to change anyway. We are in a time of rapid social change. But I think we have to approach it on the social level and say, why is it that teenager wants to go out and get drunk rather than do his homework or have a nice evening with his parents and friends? Why is that? I think that is a huge social problem, and that we will have to face it in the end, because all of our best methods don't really solve the problem. Yeah. Bom, respondendo a isso, Paulo e doutor Temporão e ouvintes, eu poderia dizer que o sistema federal canadense, ele permite, dá muito poder às províncias. Estão entendendo o Canadá dividido em províncias, de maneira que o governo canadense ele teve muitas leis que proibiam o consumo de drogas
isso foi por muitos e muitos anos, né? Mas houve, ao longo desses anos, uma província que ela se afastou deste conjunto de leis, da maneira como eles eram, e essa província que desafiou esse conjunto de leis de proibições era a minha província, Colômbia Britânica. Aqui na Colômbia Britânica, nós, ao longo desses anos todos, nós começamos a trabalhar, né, deixando disponível para as pessoas, ou fazendo disponível para as pessoas que consumiam drogas, por exemplo, agulhas. O governo da nossa província aqui na Colômbia Britânica não oferecia drogas para ninguém. Não. Nós não oferecíamos drogas para eles. Nós permitíamos que eles tivessem agulhas limpas, no caso daqueles que faziam a injeção. Ou então, alguns espaços onde nós pudéssemos permitir que eles, ao fazer uso, também pudessem ser supervisionados. Então, essa supervisão do uso, veja, não estamos fornecendo, nós não estávamos fornecendo droga para ninguém, mas essa supervisão do uso permitiu que nós atacássemos um problema de saúde, porque as pessoas, então, ao serem observadas no seu consumo, acompanhadas por profissionais, elas não praticavam excessos que levariam a problemas maiores. Entretanto, por causa do fato de que nós estávamos permitindo esse consumo desta maneira, nós enfrentamos políticas, batalhas políticas muito grandes aqui no Canadá. Por quê? Porque a Colômbia Britânica, ela agiu de uma maneira em oposição àquilo que o governo dizia, né? De maneira que os nossos debates legais, eles chegaram até a Corte Suprema, né? A Corte Suprema trouxe a lei federal dentro desse escopo para a gente discutir. Bom, a consequência disso, gente, é que foi possível nós mostrarmos, pela prática que a Colômbia Britânica tinha, é que, desta forma, havia um resultado. Então, dava resultado, né? O debate legal dentro da Corte Suprema permitiu que nós dessemos visibilidade para essa maneira de agir, em oposição àquela política de apenas proibir, né? E, então, nós conseguimos fazer com que essa verdade, em particular, ela pudesse ser vista pelas pessoas. E eu queria comentar, nem se isso é um problema social, se é um problema político, meu sentimento pessoal, inclusive, é que é sim, o problema de consumo de drogas é um problema social, tá? Mas nós precisamos nos perguntar o que é que nós podemos fazer a respeito, por exemplo, você falou, Paulo, do consumo de bebidas alcoólicas por pessoas na faixa de idade de adolescente. Você mencionou a prática, o fomento à prática de esporte, como você disse ali na Islândia. O Dr. Temporão falou sobre a proibição da propaganda comercial de bebidas alcoólicas e de produtos derivados de tabaco, tá? Eu diria para nós que o problema ele não vai sumir, a menos que nós lidemos com ele de uma maneira diferente, né? Então, eu poderia dizer que foi feita uma abordagem. A Islândia, por exemplo, mostra que eles adotaram um conjunto de políticas que são boas, tá? Nós podemos falar que lá eles também passaram a adotar locais de injeção supervisionadas de drogas também, que embora seja um problema grande, tá? Mas nós podemos trazer isso e dizer que há que se ver que nós temos de encarar isso talvez como algo no nível global social, tá? Eu espero que vocês não digam assim, eu estou louco, né? O Bruce estou louco, dizendo que nós vamos mudar o mundo. Não, o mundo vai mudar. O mundo, de qualquer jeito, o mundo muda, tá? Mas a gente precisa se perguntar, né? O que a gente pode fazer em termos de repente, não levar
ou não achar normal que um jovem se embebede, fique alcoolizado, ao invés de, por exemplo, fazer o seu trabalho de casa da escola, né? De gastar a noite na companhia dos seus familiares, dos seus pais. Isso é uma pergunta que a gente deveria também colocar para ser feita. Eu volto agora a fala para você, Paulo, e vamos ver, então, o que a gente vai seguir daqui para frente. I'm turning back to Paulo, Dr. Alexander. Bem, eu acho que por hoje nós temos material suficiente para todos nós refletirmos. Não adianta também a gente colocar uma quantidade de informações que as pessoas não possam digerir. E eu proponho que nós encerramos por aqui. Agradeço muito a presença do Bruce, a presença do Temporão. Como sempre, foi um diálogo muito interessante, pelo menos para mim. Adorei ver nosso entrosamento e como nossas falas se completam. Muito obrigado, João, mais uma vez, pela tua brilhante tradução, pela tua brilhante... Muito obrigado, de verdade. Ok? No Temporão, Bruce, se vocês quiserem se despedir, fiquem à vontade. Bom, só agradecer a oportunidade, um abraço a todos que nos acompanharam aqui, muito boa discussão. Parabéns ao João Luiz aí pelo brilhantismo da tradução em tempo real. Um grande abraço para o Bruce, um abraço para todos. Bruce, you may say goodbye. Unmute your microphone, please. Yeah. You muted your microphone back on. Okay, now. Oh, now it's good. Good. Yes, I would like to thank you to my hosts and thank you all for these incredible efforts that you are making in Brazil. And thank you to João Luis, who has a memory that I cannot believe. He remembers these long speeches and translates them. And God help us, we will solve this problem, but it will not be fast. Thank you. Bom, Bruce, eu agradeço então aos nossos anfitriões, agradeço a todos aí pelo esforço incrível que vocês estão fazendo aí no Brasil. Ele agradeceu também a mim, João Luiz, dizendo que eu tenho boa memória em lembrar dessas falas longas. Infelizmente, a gente não vai resolver todos os problemas, mas nós devemos tentar. Gente, um abraço para todos. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado pelo convite, doutor Temporão, Paulo, doutor Alexander. Um abraço para todos. Felicidades.